A faixa de Gaza já foi chamada de prisão a céu aberto pelos palestinos e de inferno na terra para crianças que vivem lá pela ONU. O território de 360 km², uma área pouco maior do que o município de Belo Horizonte, abriga mais de 2 milhões de habitantes, metade deles abaixo de 18 anos. Mas como é a vida das pessoas por lá? Localizada ao sudoeste de Israel e ao norte do Egito, a faixa de Gaza tem apenas 40 km de comprimento e uma largura que varia de 6 a 12 km. É possível caminhar de norte a sul do território em menos de 10 horas. Gaza fazia parte do Império Otomano antes de ser ocupada pelo Reino Unido de 1918 a 1948 e pelo Egito de 1948 a 1967. Muitos dos moradores da região são palestinos refugiados ou descendentes de refugiados que fugiram ou foram expulsos de suas casas após a independência de Israel. Em 1967, durante a chamada Guerra dos 6 Dias, Israel tomou a faixa de Gaza do Egito e a Cisjordânia da Jordânia. Israel controlou Gaza durante 38 anos, onde construiu 21 assentamentos. Em 2005, após pressões domésticas e externas, o país decidiu unilateralmente pela retirada de suas forças e dos 9 mil colonos da área, desmantelando todos os assentamentos. Os palestinos reivindicam esses territórios para si e os consideram como parte de um futuro Estado. A região vive agora um dos seus momentos mais difíceis. لا عندهم اكل ولا عندهم دور يعيشوا فيهم وكل الدنيا هجمه علينا واحنا مش قادرين ناكل ولا اكل اولادنا اجوا خربوا دورنا كمان مش عارفين نعيش وين بدنا نروح. A região é fechada totalmente por cercas e muros de concreto, com acesso pelo mar ou pelo ar também controlado por Israel, que restringe também quem e quais mercadorias podem entrar e sair por suas fronteiras. Ao sul, o Egito também controla a entrada e saída da passagem de Rafah, em sua fronteira com a faixa de Gaza. Menos de 20 mil pessoas no território têm autorizações para sair para trabalhar em Israel. A maioria dos habitantes da faixa de Gaza nunca saiu de lá. O simples acesso a necessidades básicas é difícil. A situação piorou ainda mais com o abastecimento de água e de energia elétrica interrompidos pela resposta de Israel aos ataques do Hamas no dia 7 de outubro. Mais da metade da energia de Gaza e ao menos 10% de sua água são compradas de Israel. We are lacking simply everything. People in Gaza lack food, lack medical supplies, lack humanitarian aid, and also lack of supply. So if the escalation is going to be continued, we are heading absolutely towards a humanitarian crisis. Por muitos anos, túneis secretos de Gaza em direção à fronteira com o Egito foram usados para contrabandear de cigarros a alimentos. Desde que o Hamas tomou o controle da faixa de Gaza em 2006, essa grande rede de túneis foi ampliada para esconder atiradores e transportar armamentos. Com uma população tão isolada, a economia de Gaza vem sofrendo há muito tempo. Os que podem trabalham em áreas como agricultura, pesca e construção. O desemprego chega a quase 50% e a ONU estima que 80% dos moradores dependiam de ajuda humanitária. Isso tudo antes da mais recente onda de violência. Gaza has been under a blockade for the past 16 years, 16, which is also why the number of people who rely on the UN Refugee Agency for the Palestinians has increased massively over the past few years. So, for example, 1.2 million people rely on our food assistance, which we had to stop because of the escalation. A lot of people go to our schools. In fact, 300,000 children go to our schools. The levels of poverty have reached more than 60%. So already before the 7th of October, the situation has been very, very difficult. Em 1993, os tratados conhecidos como Acordos de Oslo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina visavam cumprir o que ficou estabelecido como o direito do povo palestino à autodeterminação, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. Após a saída de Israel em 2005, aqueles que apoiaram a retirada acreditavam que isso reduziria os confrontos entre judeus e palestinos, bem como liberaria vastas somas de dinheiro então gastas com a pequena população de colonos para fazer avançar outras questões da agenda de segurança nacional. Eles argumentavam que Gaza, cercada em todos os lados por Israel e pelo Egito, seria uma ameaça muito menor. Já os que se opuseram à retirada advertiram que grupos radicais palestinos como Hamas tirariam proveito da situação.
Além disso, argumentaram que Gaza teria maior acesso a armas tanto em quantidade como em qualidade, e isso tornaria a segurança infinitamente pior para Israel. Naquela época, o território era o lar de 1.300.000 pessoas, das quais 99,4% eram palestinas. Um ano depois, em 2006, o Hamas chegou ao poder e desde então controla a faixa de Gaza. As áreas sob controle palestino na Cisjordânia, separada fisicamente de Gaza, continuam administradas pela Autoridade Nacional Palestina. Desde a cisão entre as duas áreas palestinas, o Hamas e Israel se envolveram em dezenas de confrontos no território, incluindo duas guerras, em 2008, 2009 e 2014. A ONU vem há tempos conclamando Israel a levantar o bloqueio a Gaza. Israel argumenta que essa é uma medida de segurança contra um grupo que classifica como terrorista e que prega a destruição do Estado judeu. Para grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo organizações israelenses, o tratamento aos palestinos de Gaza configura uma punição coletiva pelas ações do Hamas. There have not been free and fair elections in Gaza in over 15 years. Activists are routinely arrested and disappeared for speaking out against the regime. So there's no pretense that Gaza is any kind of democracy. However, the public opinion polls generally show that whenever there's a war waged against Gaza, against Hamas, Hamas's support rises in the polls. Os terríveis ataques do Hamas a Israel tomaram todos de surpresa. Israel é reconhecido por ter um dos sistemas de inteligência e uma das forças militares mais avançadas do mundo. Os moradores de Gaza, com frequência, reclamam do incessante ruído de drones de vigilância que sobrevoam a região. Além disso, a questão palestina vinha sendo relegada a segundo plano na lista de prioridades de vários países. Israel, nos últimos anos, assinou acordos de paz com muitos países árabes e falava-se sobre a aproximação com a Arábia Saudita, mas o futuro dos palestinos estava ausente nesses diálogos. Ninguém previu essa nova onda de violência, mas os sinais estavam todos lá. Mesmo antes dos últimos ataques, 2023 já caminhava para ser o ano com mais mortes de palestino pela violência em mais de 2 décadas. Segundo o enviado da ONU à região em agosto, mais de 200 palestinos e 30 israelenses já haviam sido mortos pela violência dos dois lados até então. Além disso, a tensão com palestinos também crescia em outras regiões. Na Cisjordânia, o governo israelense continuava com a expansão das colônias judaicas, levando a frequentes confrontos com a população palestina local. As colônias são consideradas ilegais pela lei internacional, mas Israel mantém as construções, alegando que parte das colônias são construídas em áreas que antes da Guerra da Independência e em 1948 eram ocupadas por judeus, posteriormente expulsos da região ou massacrados. Em Jerusalém, uma cidade sagrada para as 3 principais religiões monoteístas, a comunidade islâmica vinha se irritando com as frequentes visitas não acordadas à mesquita de Al-Aqsa, localizada em local sagrado também para os judeus, que o chamam de Monte do Templo. Isso levou a choques violentos com a polícia. A mesquita sagrada deu nome à operação do Hamas no dia 7, Al-Aqsa inundada. E o que acontecerá nos próximos dias? O premier israelense Benjamin Netanyahu diz que é só o começo. O objetivo de Israel é uma reestruturação completa do poder em Gaza. O premier afirma também que a operação vai mudar o Oriente Médio. Ele prometeu uma grande vingança contra o Hamas, lançando quase 4.000 ataques aéreos contra áreas residenciais de Gaza nas 72 horas após a ofensiva brutal do grupo. Depois de mais de 1.300 mortes israelenses, poucas vozes no país estão pedindo moderação neste momento. We do understand that in order to bring Hamas to a phase of defeat, we will probably need to create a huge economic and humanitarian crisis in Gaza, where hundreds of thousands of people might starve and might not have not only energy and gasoline, but also water and food. And only pressure like this might bring to something that Israel will be able later to say, we took all the measures, we win this enemy, and anyone else who will try us will face a very similar result. A ONU pede acesso humanitário a Gaza e a proteção da população civil no território. I am deeply distressed by today's announcement that Israel will initiate a complete siege of the Gaza Strip, nothing allowed in, no electricity, food or fuel.
Tudo isso leva a uma difícil pergunta. Se negociações de paz não deram certo e posições extremistas dominam hoje o conflito, além do colapso quase completo nas condições de vida em Gaza, o que o futuro reserva para a região?